Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Movimento Cast. Sou José Geraldo Morelli, host desse podcast. Hoje vocês estão vendo que fui abandonado. A Camila Morelli, a outra host, não pôde estar presente nesse episódio, mas ela agradece sempre a participação de vocês, de estar nos assistindo. E hoje, gente, nós estamos com um convidado muito especial, muito especial. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e, mais do que isso, uma admiração gigantesca pelo conhecimento apresentado. E vocês terão aulas interessantíssimas aqui. Nós estamos com o Dr. Mauro Choi, ortopedista. Mauro, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. Tenho certeza que vai engrandecer demais com o conhecimento colocado aqui. Obrigado, Mauro. Zé, obrigado, eu que agradeço. Uma pena a Camila não estar com a gente. Estou muito feliz de estar aqui, falar justamente de movimento. E o que eu queria... primeiro, lembrar, Zé gravou há pouco tempo também no podcast lá com a gente, que não tem nem previsão de ir pro ar, porque eu estou enrolado. Foi um papo ótimo, o Zé só falou verdades, então também só queria avisar que eu vou falar verdades aqui. E eu só queria saber do Wagner, se eu xingar, o que acontece? Não, nesse ponto, gente, eu tô achando lindo que a Camila não tá aqui, que ela fica me segurando. Então a gente vai poder bater um papo bem interessante. Boa. Beleza. Mauro, fala um pouquinho das tuas especialidades, com o que você trabalha, né? Nós sabemos que você é um cirurgião de ombro, principalmente. Conta um pouquinho da sua história para a gente poder situar o pessoal que está nos assistindo e que ainda não nos conhece. Boa, legal. Bom, então, prazer a todo mundo aí que não me conhece. Meu nome é Mauro Choi, sou médico ortopedista e me especializei em cirurgia de ombro e cotovelo. Isso há 10 anos atrás. Eu caí no mercado como qualquer, não como qualquer, né, mas como um ortopedista, cirurgião de ombro padrão. E assim foi por muitos anos, aprendendo a lidar com as patologias do jeito que a gente aprende, né? Estudando doenças e tratando, na verdade, tudo de uma forma biomecânica, as dores e lesões dos pacientes. É claro que quando se lida com fraturas, tem que ser muito mais prático, né? Então, aqui, antes da gente começar o papo, entender o que é lesão traumática e o que é uma dor atraumática, as dores crônicas, que a gente costuma lidar muito em consultório. Então, operei bastante, tanto fraturas quanto lesões tendíneas, enfim, de tudo. E com o passar do tempo, eu sempre fui muito insatisfeito com o quanto eu conseguiria ajudar meu paciente no consultório, né? Então, operar é super legal, todo mundo adora operar, centro cirúrgico é super agradável, gigante, cheio de agrados lá no centro cirúrgico, de comida gostosa, um papo legal, né? Muito tranquilo. Só que no consultório, em que 95% dos pacientes são não cirúrgicos, o que eu posso ajudá-lo? E só passar fisioterapia acabou, e passar remédio acabou, porque é o jeito que o ortopedista aprende. Então, já um recado aos fisioterapeutas, né? Que ficam bravos, né? Mas ele fica passando o que tem que... número de sessões, ele fica passando... Eu ia pegar esse gancho, ia realmente... desculpa te interromper, claro, mas claro, eu acho que, gente, a gente vai bater um papo aqui, isso. Tá? Ô, Mauro, é legal isso. Tenta colocar para todos nós, fisioterapeutas, e para o público final também, que é o paciente... como que é a formação de vocês, né? Certo. Porque realmente, você acabou de falar, o fisioterapeuta fica bravo, porque porque isso é cultural. Isso vem assim, da universidade, assim. A forma com que vocês aprendem a lidar com isso, né? Isso. Bom, antes de mais nada, eu não vou criticar o meu serviço de residência, né? Eu amo o meu chefe, Kimoto, mas o problema é estrutural mesmo, né? Estrutural. Na verdade, a residência que eu fiz é uma das melhores, mas como é que funciona?
Faculdade é a aula, você vai aprendendo aula teórica, depois tem o internato, a prática, né? A residência não, a residência pega um hospital, eu acho que, não sei se todos, mas a maioria SUS, né? Um SUS, com alto volume, que exige mão de obra. Então, residente é uma mão de obra barata. Barata. É isso, né? Então, quem vai tocar o serviço é o residente, né? E aí vão ter os professores, né, mais experientes, que em troca da tocação de serviço, vai ensinar o residente, né, em teoria. Tá. Eu não sei como é que funciona a MEC com relação ao número de aula, não sei. Mas as residências variam bastante. As residências com mais ensino de aula são as de grandes escolas. Aqui em São Paulo, pelo que eu ouço falar, né? O HC da USP, né? A Escola Paulista, a Unifesp, Santa Casa, enfim. Os demais hospitais SUS tem muito... É mais tocação de serviço, tá? Então, como foi para mim? Basicamente isso. Vai lá, você é jogado, você vai começar a atender como se fosse um ortopedista. Então, eu acabei de sair da faculdade, não sabia nada de ortopedia e já estava no pronto-socorro de ortopedia atendendo o paciente, tendo que me virar, né? E é assim que aprende. Não é aulinha, olha, não, professor, vem cá, quando isso acontecer... Não. Se vira. E quer ver um caso... Literalmente solta os leões. Literalmente solta os leões, né? Vou contar só para entenderem, né? Isso mudou bastante, viu, Zé? Só para deixar claro, o MEC eu acho que tem forçado mais, com relação também ao descanso, muita coisa mudou, né? Mas falando da minha época. Teve um cisto de Baker, todo mundo sabe o que é cisto de Baker. Uhum. E eu não sabia o que era cisto de Baker na época, né? Então, tinha acabado de chegar, e aí chega um paciente com um ultrassom mostrando... É um cisto que tem no joelho. Que cisto aparece atrás do joelho, super benigno, não se faz nada com isso. Na verdade, é um sinal de que pode ter algum problema no seu joelho, né? Mas não é a doença em si, às vezes incomoda, mas é raríssimo precisar mexer nele. Não faz nada com o cisto de Baker. E aí chega um paciente com ultrassom, o cisto de Baker, doutor, e eu, cara, não sei o que é. Aí eu liguei para o meu R2, né? O R2 é um ano acima, o R3, né? E aí o R2 estava no meio dos R3. E aí ele falou, Zé, o que eu faço com o cisto de Baker? O que você faz com o cisto de Baker? Peraí, galera, o que o Mauro faz com o cisto de Baker? Ficou passando para todos os R3. Você vai pegar esse cisto de Baker e um por um. E eu no meio do pronto-socorro, tendo que escutar xingamento, e ninguém me falou que era fazer cisto de Baker. Entendeu? É assim, você aprende na marra. Mas, de maneira geral, a ortopedia ainda tem um padrão, porque existe a SBOT. Tá? Então, o serviço de ortopedia no Brasil, pelo menos, ainda é muito bom, os ortopedistas, tá? Porque tem que estudar para passar na prova da SBOT, que pelo menos quando eu fiz, era dos títulos de especialidades, né, a mais difícil. Né? Várias outras especialidades... participavam, vinham observadores para ver como é que funcionava a prova, porque é muito completo. Não é só chegar e fazer uma provinha, né? Então, a provinha já barrava metade dos candidatos lá, né? É bem difícil. E depois tem prova prática, né? Sentar com dois professores, dois ortopedistas, passar slide, você falar do caso, mostrar conhecimento na prática. Depois, prova prática, mostrar técnica cirúrgica com osso de plástico, né? Mostrar, é assim que faz. Então, tem que ter, e depois exame físico ainda, né? E depois ainda tem um atendimento, para ver acolhimento também, que eu não peguei essa época. Mas, enfim, existe o mínimo para você ganhar o título de ortopedia. Acontece que não se precisa de título para você trabalhar como ortopedista. Pelo MEC, se tiver 2 anos de residência dos 3, você já pode ganhar o certificado do MEC de ortopedista. Mas não tem a chancela da SBOT. Não tem a chancela da SBOT. Mas tem muita gente famosa. Ouso dizer que talvez os mais famosos não tenham a SBOT, não passou no título. Tá? Ou seja, não é... né, se o cara é ortopedista, não é necessário assim, mas o serviço é descredenciado da residência se por 2 anos seguidos, mais a metade não passar na prova. Então, eles fecham o cerco, mandam estudar. Então, existe um mínimo de estudo. O ortopedista tem, sim, um mínimo de estudo. Tá? Não é um bando de burro como a gente brinca, nós mesmos brincamos. Né? Só que a gente vai estudar o quê? Vai estudar o que cai na SBOT.
O que é? É isso, a doença em si. É o trabalho médico propriamente dito. Isso. É memorizar, por exemplo, a ortopedia é conhecida pelas classificações, né? São 250 classificações. Cada fratura tem uns 3 classificações, né? Fratura do húmero proximal, é um monte... Aqui outra classificação. E tem vários nomes para a mesma lesão. Aí você vai memorizar. Né? Não faz muito sentido. Então, gasta muito tempo com isso aí. E o manejo do doente em consultório também não é ensinado. Você cai no ambulatório, né? Então, mesma coisa, cheio de gente. Uma galera precisa atender, né? Chefe brigando, não sei o quê. Acaba sendo produção. Isso, produção. Só já vê, já escreve rapidinho o que é, rapidinho. E aí, por exemplo, fisioterapia. Né? Na corrida, o que eu prescrevo fisioterapia? Não, escreve aí. Você vai escutando o que o outro vai passando, né? Você vai colocando. E vai colocando, né? Mas acreditando que a gente precisa colocar alguma especificação. Comigo aconteceu o seguinte, na residência eu não colocava muita coisa, porque era só escrever qualquer coisa e ia cair lá no fisioterapeuta do hospital, enfim. Só que depois os pacientes vêm nos cobrar. E outra, não nos é ensinado de que não cabe ao ortopedista fazer isso. Então, eu acreditava que era meu papel saber. E eu achava que eu fui muito mal orientado, ou que eu pulei muitos capítulos de livro porque eu não sabia fazer aquilo, né? E aí colocava na minha cabeça, ia tentando aprender outras coisas. Eu via prescrições de outros médicos para tentar aprender coisa nova e não sabia o quê. Mas nunca caiu a ficha que não é a gente que faz. Eu fui saber isso lá na frente depois. Só que, mesmo assim, nos convênios, eu saí do convênio completamente esse ano, na verdade, completamente, né? Então, chegava a atender, fiz uma conta, chegava a atender 300 pacientes na semana, né? E aí, se eu não coloco nada, o paciente cobra. Entendeu? E aí, hoje eu falo, não cabe, eu falo, dou aula, explico o paciente, no consultório com o tempo, né? Eu tenho até 2 horas, às vezes, para falar com o paciente. E dá. Agora, no convênio, na correria, não. Eu ia colocar isso. Acho que um dos grandes problemas que houve com o passar do tempo, que hoje está menor, com certeza, é que a maioria das solicitações, seja para fisioterapia ou seja para qualquer outro serviço, passava pelo cunho, pela chancela, do próprio plano de saúde, do convênio. Sim. Né? E aí, como os convênios são cooperativas médicas, precisava desse direcionamento. Sim. Né? Sim. Ao longo do tempo, isso foi sendo menos solicitado, foi sendo as outras atividades, a fisioterapia, a nutrição, educação física e etc. Nós fomos tentando crescer a nossa voz também, e aí as coisas foram diminuindo. Hoje é muito menor. Sim. Muito menor. Sim. Eu tenho 34 anos de formado, você imagina lá atrás como que era isso. Né? Era uma cartinha mesmo. É mesmo? E aí é o que você falou, o paciente chegava com a receitinha, o meu médico mandou fazer isso. Né? Então, assim, mas peraí, como mandou fazer? Né? Não, se não for isso, eu não vou fazer o tratamento. Óbvio, graças a Deus. E por isso que eu te perguntei, historicamente, como que as coisas fluem. Porque hoje, também com a maturidade, a gente vai entendendo que é um processo educacional. Isso. Né? E é o que a gente tenta fazer. Na verdade, o que eu faço diferente, na verdade, eu não faço nada diferente do que todos vocês já fazem. Só que eu estou, na verdade, pegando um pouco da voz do físio e colocando na boca de um ortopedista. Porque aí os outros ortopedistas vão começar a entender também. Mesmo assim, eu já escutei gente falando, eu não concordo.
Eu não concordo o quê? Entendeu? Você não tem nada que concordar, meu filho, né? Você vai... Então fala aí, não, como é que é a prescrição? Como é que é um diagnóstico funcional, né? E a partir desse diagnóstico funcional, qual que é o plano terapêutico que você vai dar para esse paciente? Exatamente. Com base nas últimas evidências? Não sabe. Vou colocar lá. De uma outra profissão. Sim, de uma outra profissão. De uma outra profissão. Então, Essa sabe, que é a questão. Não sabe. Não, e 5 anos, né, para formar, e o ortopedista, sem nunca ter tido uma aula, sim, vai querer opinar? Exatamente. Não, e aí, Mauro, mas aí vamos ser justos também aqui, porque não é só uma prática do ortopedista, né? É uma prática da classe médica, sim, de forma geral. Sim. Eu já recebi de tudo quanto é tipo de médico, de neurologista, de neurocirurgião, às vezes, neurocirurgião, de reumato, né? Ou seja, na minha área de atuação, que é a área musculoesquelética, desse grupo que eu acabei de falar, mas imagina em outras áreas, neurologia, pneumo, cardio, ou seja, também é uma prática que foi, sim, disseminada ao longo do tempo. Sim, né? Sim. Não é uma exclusividade do ortopedista. Né? Da mesma maneira, já que a gente está falando de um lado e estamos criticando um lado, é o fisioterapeuta também se meter em áreas que não são da fisioterapia. Sim. Né? Da área médica. Né? Agora, mas o meu Conselho Federal, ele autoriza prescrever medicamento. Vai a merda. Vai a merda. Você estudou 6 meses de farmacologia com 2 horas por semana. E você acha que você pode prescrever medicação? Por favor. Né? Pois é uma profissão tão linda você conseguir reabilitar, sanar a dor do paciente de uma forma não farmacológica, não invasiva, e aí você vai esquecer tudo e falar, não, agora vamos pro remedinho. E aí eu vou fazer o advogado do diabo aqui. As duas profissões, o médico e o profissional da fisioterapia, são fantásticos como... Sim. Olha o quanto que a gente pode ajudar as pessoas. É fantástico. E um fica entrando na área do outro. Exato. É tão fácil delimitar a sua capacidade, a sua área de atuação. É tão fácil. Não há uma confusão aqui. É tão fácil você respeitar a área do outro, né? Isso. E aí ficam se metendo... porque o meu Conselho Regional e Federal agora autoriza que eu faça um injetável. Porra, você não teve uma aula, não tem nenhuma aula na graduação, gente, nenhuma, 0, onde te ensinam a aplicar uma injeção em qualquer coisa. Especialmente uma injeção dentro de uma articulação. Sim. Eu me arrisco aqui a colocar que dentro da fisioterapia, eu fui professor de graduação por praticamente 20 anos, então eu sei o que eu estou falando. Ainda mais esses cursos que tem no país, cursos muito ruins, né? Com a qualidade de ensino muito ruim. O cara não sabe nem a anatomia do joelho. É triste, mas Ele não sabe a anatomia do ombro, que é a tua área. Eu te mostrei outro dia uma pessoa fazendo uma infiltração no ombro, um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta que foi minha aluna e ela era razoavelmente ruinzinha, tá? Fazendo uma infiltração no ombro. E você viu, falou assim, nossa, tá tudo errado. Pô, por que ela se acha no direito de fazer isso? Ela está prejudicando uma pessoa. Sim. É apenas um exemplo, gente. Tem um caso recente... Nossa, Mauro, a gente vai brigar muito. Vai dar o que falar esse podcast. Mas, um caso recente, que vai ser legal, porque dá para explicar um pouco da doença do ombro, né? Tudo isso aqui, até chegar... Na infiltração e de um entrando na cera do outro, né? Paciente, dor no ombro, tá? Dor no ombro intensa. Ela já chegou com uma indicação de um procedimento de infiltração em centro cirúrgico, ia fazer com outro médico, não fez, veio para mim, já queria fazer, mas então vamos lá. Principal causa de dor no ombro, a dor aqui no braço, a famosa bursite do ombro, a bursite é o nome mais popular, até porque 1/3 da população sem dor no ombro também tem bursite no ombro no exame de imagem, então bursite não é o causador da dor.
Mas os tendões que ficam na ponta do ombro, que mexem o braço, costumam ser sobrecarregados, eles podem criar algum grau de degeneração, essa degeneração pode criar uma dor que vem da ponta do ombro e irradia, né? Tá. Entendendo um pouco mais de dor, então para onde eu fui, né, da outra parte? Depois estudando mais dor crônica, entendendo como é que funciona o sistema nervoso central e age aí, eu entendi sobre a dor nociplástica e apesar de... Porque ainda se estão caminhando, estão engatinhando os estudos em dor nociplástica, né? A proposta da nomenclatura foi 2016, né? Então está tudo muito engatinhando. Nós estamos falando em menos de por volta de 10 anos, Sim. vai, que você tem uma conceituação Isso. de um tipo de dor que não existia até então. E aí, vendo onde é mais prevalente... A gente sabe onde tem mais prevalência aqui e ali, mas não é bem por aí. Por quê? Quando eu falo de dor nociplástica vindo do ombro, teria que ter já uma alodinia, né, bem característica. Uma sensibilização do sistema nervoso central. Isso é quando o paciente já está estourado. Sim. Né? Mas com certeza tem um meio termo, que deve ser muito mais longo do que até o paciente final com alodinia, né? Então, eu passei a investigar todos os pacientes nível de sintomas de estresse, burnout, depressão, né? E principalmente como eles estavam quando surgiam as dores. E é batata, sempre ou ele já está no estresse ferrado, ou ele sofreu muito estresse naquela época, né? Mas geralmente são pessoas com alto índice de neuroticismo, né? Que já é o pensamento de preocupação, né? É esse perfil, que dependendo do cotidiano de vida, começa a ter de fato muito pensamento de preocupação, que aí a partir daí vira, né, liberação do cortisol pelo eixo hipotálamo e hipófise adrenal, e aí inunda de cortisol, cria uma inflamação de baixo grau sistêmica e vira uma neuroinflamação que vira... Então tem todo o mecanismo de o porquê ele está com aquela dor amplificada. Então, o que eu acredito de verdade, apesar de não ter nada... Tem um autor que fala de tendinopatia ser um tipo de dor nociplástica de baixo grau. Tem um autor que fala isso. E aí, eu acredito mesmo que as degenerações do ombro, se 14% da população sem dor tem rasgos transfixantes e quase um quarto tem rasgos parciais, sem dor, por que o cara vai chegar com a dor ferrada sem ter rasgo ou aparecer um rasgo? Entendeu? Então, primeiro, lesão do manguito rotador é algo degenerativo igual à coluna, né? Número 1. Por que está doendo? É pelo rasgo? Será? Entendeu? Será mesmo? E aí, pesquisando essa outra parte, todos os meus pacientes, pelo menos, eu não sei se eu sou enviesado, mas sofrem dessa parte ou de estresse ou de depressão, né? E aí, por isso eu abordo muito essa outra parte. Então, essa paciente não era diferente e era um nível muito mais elevado dela, né? Meio que ela sabe o quão grave é pânico toda hora, a psiquiatra e o psicólogo tem que conversar entre si, né? E tá. Então, e outra, ela chegou com o diagnóstico de capsulite adesiva, que aí já é a contratura da cápsula articular do ombro, tá? Também muito comum. Na verdade, existe um estudo mendeliano de 2024, mendeliano é através de DNA, para ver que a ansiedade vem antes da capsulite. Então, o paciente ansioso tem mais chance de capsulite. Então, na verdade, batia muito com ela. E pegando só esse gancho, também não tem tem a questão emocional, que você está falando que talvez venha antes da capsulite, mas também não pode ter a lesão do manguito anterior à capsulite, ou seja, associado à questão emocional, então, ter justamente uma lesão verdadeira, ou seja, uma questão nociceptiva aí? Justamente. E foi que eu suspeitei nela, né? Suspeitei por quê? Então, o que acontece? Disparado, a origem de dor mais comum no ombro é subacromial. É a região que tem o manguito rotador, tá? Independente se tem lesão ou não tem lesão, tá? Aí a capsulite Deixa eu só pegar esse gancho e falar para você que está ouvindo, gente, principalmente você que é paciente, olha o que o Dr. Mauro está colocando. Você que tem dor no ombro, não necessariamente você tem que ter uma lesão do manguito rotador, que é a mais comum nesse caso que está dentro do exemplo. Isso. Você pode ter dor no ombro sem ter a lesão. Isso.
Ponto. Exato. O que é mais comum, na verdade. Sim. Bem mais comum. Para você chegar, você ter uma degeneração a grande maioria, eu tenho alguma coisa que está machucada. Isso. Na verdade, esse pensamento é o que está amplificando a dor. Olha que interessante. Então, as crenças e medos errados que amplificam as dores, e não a lesão em si, né? E aí, o que acontece hoje em dia? O médico na correria, tá? E eu já fui um desses médicos, né? É uma crítica sim, mas é o sistema que faz isso. Atendendo muito paciente, você pega o laudo de ressonância, capsulite ou tendinopatia calcária ou alguma outra coisa lá. Antigamente falava muito de SLAP, hoje graças a Deus não fala tanto, né? E aí você dá o diagnóstico ali, mas a dor é a mesma do paciente ali, ó, subacromial, né? E aí tem outro caso depois que cabe aqui. E aí o que eu faço então? Paciente com capsulite, geralmente tem uma dor subacromial também. Então todos, mesmo que eu vejo que tem rigidez, eu coloco na verdade todos os meus pacientes com dor no ombro, eu coloco um anestésico subacromial. Ou seja, eu pego uma agulha igual da vacina, tá? A agulha da vacina, 5 a 7 ml de xilocaína, então ele é um anestésico que age na hora, coloco em cima do tendão, tá? Então ele vai agir só naquela região do tendão. Tá, a capsulite está embaixo do tendão, né? Que é o que delimita a articulação. Doença de artrose, que é o colágeno, a cartilagem desgastada é na articulação, o SLAP é na articulação. Então, se eu coloco anestésico no tendão e a dor some, a dor é do tendão. Exatamente. Ponto. E aí eu aproveito e testo de novo a força. E geralmente o paciente tem muita dor. E aí você vai testar força, né? O tendão especificamente, e ele não tem força, porque dói, né? Claro. E aí o médico fala, não, ele tem dor e perda de força, ele está perdendo força, né? E aí eu coloco o anestésico, testo de novo. A força volta. A força volta, né? Porque não tem a dor, vai inibir a contração muscular. Então, peraí, ele tem aquele rasgo está causando realmente um prejuízo de função nesse paciente? Será? Né? E é sempre isso, coloco melhor a dor, melhor a força. Nessa paciente, eu não consegui colocar o estilo. Eu tentei, coloquei até um estilo gel, né? Tentei, mas não. Ela, nível de neuroticismo elevadíssimo, medo de tudo, né? Não deixou e tudo bem. Mas aí, a dor principal dela era subacromial. Eu só queria saber se ia zerar ou não. Se vale a pena ou não fazer esse procedimento. Ela chegou implorando para fazer esse procedimento, né? Que seria infiltração corticoide intraarticular. O que tem boa evidência, com o padrão ouro e algumas diretrizes de capsulite. Mas e se não fosse capsulite? Eu falei com ela, mas eu preciso saber se é capsulite, né? Eu preciso colocar, não deixou, tá? Então eu falei com ela, então olha só, a gente vai no centro cirúrgico, anestesia, e eu examino. Se não tiver duro, nem é capsulite. Eu já só coloco corticoide e ácido hialurônico no tendão para ter alguma melhora, né? E se for capsulite, eu faço nos dois. Eu coloco no tendão e pronto, ficou assim, tá? Só que o médico anterior tinha colocado no pedido bloqueio de nervo periférico, que é dar uma anestesia no ombro, num nervinho, só para aliviar por um período, tá? Então, tem gente que faz isso para capsulite tense, bloqueia o nervo subescapular, melhora por alguns dias e ok, né? Existe também como fazer sem ultrassom, enfim, existe, né? Mas o que vai resolver mesmo a longo prazo, o que tem na literatura escrito é isso. Tá, agora chegamos. Aí, deu 2 horas falando com ela. Zé, eu faço um PDF gigante, com todas as informações que eu falei, né? É claro que com a ajuda de IA hoje, mas eu fico treinando continuamente a IA para ela dar a informação que eu quero. Eu sempre leio tudo, explicando direitinho o que ela tem, o que vai ser feito. Não tem que falar, o paciente não tem que falar. E aí ela começou a perguntar sobre bloqueio de nervo, que eu já tinha explicado. E a Thaís, né, minha esposa, assumiu, a Lígia estava falando com ela, a Thaís foi querer ver. E falou, Mauro, fala com ela aqui, né? E aí eu sei o áudio dela falando de... mais 2 físios amigos meus me falaram que o que resolve é o bloqueio de nervo periférico. Eu falei, porra, não faz comigo não. Eu gastei, isso foi no dia seguinte.
Fiquei 2 horas falando contigo. Você tem um PDF lindo aí, falando tudo isso aí, né? Aí depois ela repetiu alguma coisa. Eu falei, não, mas quem que é o animal que está falando? Eu falei, né, me traz esse animal aqui para me explicar que protocolo novo é esse, que nem na literatura tem. Tá vendo? E aí, É se meter onde não tem que se meter. onde tem que se meter. Se fosse médico, mesmo sabendo, provavelmente ele não ia falar nada. Não, essa conduta desse médico, Sim. deixa aqui. Sim, né? sim, Não sim, costuma. sim. Exatamente. Agora... Ele vai se meter na conduta de um outro profissional. Ele não tem que se meter na conduta do outro profissional. Ele pode até discordar. Acabou. Sim. Mas faz o seu trabalho. Fica na sua caixinha. Sim. Né? Sim. Isso é complicado. O que é diferente de se alguém me fala de algo que não está muito fora do padrão e pede minha opinião, aí eu sempre busco, eu não falo, minha opinião é essa, né? Eu sempre busco artigo, o que tem de evidência, isso aqui, ó, pá. Não sou eu, é literatura. Sim. Né? Então, ajudar uma pessoa, alguém é isso, né? Agora, falar da cabeça, abobrinha... Não, e aí é outra exatamente, outra história. E ainda se meter numa prática, numa técnica de um outro profissional que não é a sua prática. Sim. Que é, no caso, o bloqueio de um nervo periférico. Sim. Sim. Né? E outra, a minha principal suspeita era dor subacromial, em que o bloqueio de nervo periférico não faz bulhufas, entendeu? Bulhufas. Por isso eu estava focando mais na infiltração. Se ela deixasse eu colocar anestésico no consultório e melhorasse a dor, eu já colocava na hora, um ácido, um corticoide e já resolvia na hora, né? Mauro, vamos pegar esse gancho, então. Eu acho que foi para um caminho muito legal, porque o que a gente vê no nosso cotidiano, seja seu, meu, ou do outro profissional que está aqui assistindo, é recebermos pacientes com esse tipo de dor e com uma razoável frequência fazer as infiltrações. Certo. Tá? As infiltrações, hoje está muito na moda com ácido hialurônico, mas a infiltração com corticoide, com ácido ou qualquer outro tipo de técnica invasiva. Sim, aí no caso. PRP, Isso, exatamente. Fala um pouquinho para a gente quando é indicado, para quem é indicado, o que não é indicado, Perfeito. Né? O que tem evidência, o que não tem evidência, o que, já que a gente está sendo polêmico, o que é puramente mercado. Certo. Né? Porque eu acho que é importante que a pessoa que está nos assistindo, principalmente o público final, os pacientes, eles tenham, que é o tripé da prática baseada em evidência, né? Eles tenham informação para saber se ele aceita ou não aceita aquilo que está sendo proposto pelo médico, pelo fisioterapeuta ou por quem quer que seja. Por favor. Certo. Bom, eu encaro assim, que na verdade, como estudo, vou deixar só uma coisa bem clara, né? Estudo em ciência é tudo muito moroso, muito lento, até se chegar a alguma conclusão. Ou seja, por exemplo, a gente quer saber se tal coisa funciona, não é tão simples assim. Funciona ou não funciona? Depende, em que caso, para que público, em que caso, muita coisa, é muito específico, né? E aí tá, mesmo a gente procurando essa especificidade, o final de uma meta-análise, que é o estudo dos estudos, ainda precisa de mais evidência, né? Então, mesmo assim... mas para a grande maioria das coisas, existe um direcionamento. Isso, mas direcionamento, é isso que direcionar isso. Direcionamento não quer dizer verdade absoluta, mas é um direcionamento. Isso. Então o que eu vou falar aqui, se tem outros profissionais que fazem, né, também não está errado, porque a evidência ainda é meio conflituosa, né? Mas o que se direciona mais, tá? Para ombro, o que se infiltra mais é o tendão, que é os casos mais comuns, né, manguito. Se você colocar um corticoide, vai melhorar. Cara, vai melhorar. Vai. Mas vai. Por quanto tempo? Até 3 meses, tá? A infiltração recorrente pode prejudicar e pode ajudar a degenerar. Então, existe um número dessa recorrência? Não tem, na verdade, não tem nem evidência comprovada da degeneração tendínea por conta da recorrência da infiltração de ainda corticoide. É tudo muito teórico, né?
Tem alguns estudos... Interessante, essa é uma informação interessante, porque a gente ouve falar, Sim, a informação de vizinho, né, vamos colocar assim, que a partir de 3 infiltrações... não tem esse número. Não tem. Olha que louco que é isso. Mas assim, de maneira geral, eu evito. Eu faço uma, né? E, na verdade, eu não... Se o paciente... em casos muito específicos, eu posso até ajudá-lo, mas é difícil. Na verdade, eu nem me lembro no consultório precisar. Mas eu não gosto de infiltração recorrente com corticoide. Mas melhora. O que os médicos faziam antigamente? Chegava lá, era corticoide direto nos ombros, né? Dor no ombro, corticoide, né? Então, em teoria, isso pode degenerar. Eu já li um estudo que era coorte, na verdade, né? Estudo estatístico e com N muito baixo, em que pessoas que faziam infiltração corticoide tinham uma taxa de lesão maior, tá? Mas assim, um só e pouco, né? Não é tão confiável, né? Mas ok. Então, se eu colocar corticoide, vai melhorar, tá? Mas não vai tratar. E se eu colocar ácido conflituoso, mas ainda tem baixa evidência, né? Baixa intensidade, baixo grau de evidência de que possa melhorar mais a longo prazo, tá? Inclusive, na diretriz de 2022 da Academia Americana de Ortopedia, ainda se fala de ácido, né, e hialurônico. Então, o que eu faço, o que muita gente faz é ácido mais corticoide. Tá. Então, corticoide vai melhorar a curto prazo, ácido talvez mantenha a longo prazo. Então, isso dá de 3 a 6 meses de melhora da dor. Eu perguntar, a longo prazo, aí no caso, vai para 6 meses aproximadamente. Isso. Tá. Mas, não é muito comum, Zé, uma pessoa ter uma dor no ombro, infiltra, melhora, não faz mais nada, volta com a dor, volta com maior lesão, né? Ou então até faz a fisioterapia, tá? E aí depois melhora, vida que segue, volta com a dor. Então, eu busco evitar isso, na verdade. Então, na minha consulta, eu busco tratar a pessoa, né? Por isso eu fico até 2 horas, né? Porque eu deixo bem claro que se não mudar o hábito, essa dor no ombro vai voltar. Se não diminuir o estresse, outras dores também vão surgir. Então, eu deixo bem claro, né, é isso aqui, tem que fazer, eu não posso fazer por você, mas eu tento convencer o paciente a usar a motivação da dor para modificar os hábitos de vida e assim melhorar a vida como um todo, e não só uma dorzinha, né? Então, eu não saio infiltrando todo mundo. Se eu sair infiltrando todo mundo, vai melhorar a dor, o cara não vai fazer nada. Então, deixo bem claro que é fisioterapia, é fisioterapia. Se falhar a fisioterapia não estiver evoluindo bem, a gente pode pensar na infiltração. Então, existe isso, até porque eu tenho que deixar avisado, senão ela vai escutar aí de outro lugar, não, mas lá eu fiz infiltração e melhorou. Não, existe essa infiltração, é assim que funciona, tem evidência aqui um pouquinho, vai melhorar, costuma dar bom resultado, e pronto. Eu vou fazer uma heresia aqui agora, mas... Porque eu sou fisioterapeuta e eu sei o que eu vou ouvir da boca do Dr. Mauro, tá? Porque você falou, faz a fisioterapia, você encaminha para o tratamento fisioterapêutico. Isso, sim, né? É o carro-chefe. Mauro, mas como tem que ser esse tratamento fisioterapêutico? Estou perguntando por ortopedista, mas porque eu sei qual que é. Como tem que ser esse tratamento fisioterapêutico? A base dele tem que ser o quê? A base... Não, o que eu falo para o paciente é o físico que vai fazer. Não, né? sim. Certo. Não, mas é provocativo isso. Mas... Educação e exercício. Educação e exercício. É exatamente isso. Né? Porque ele está falando que ele encaminha para o fisioterapeuta fazer movimento. Para o fisioterapeuta fazer... orientar, educação em dor, e exercício, e movimento, e fortalecimento da musculatura. Ponto. Né? Óbvio que pode utilizar de alguns recursos fototerapêuticos em alguns momentos, mas não é passivo. Isso, jamais. Não é passivo, jamais. É ativo. Isso. Zero evidência de benefício só. Exatamente, só é por isso que né? foi provocativo por conta disso. Né? Você fala, mas eu fazia fisioterapia. Alguém que está escutando pode falar, mas eu fiz tratamento fisioterapêutico durante um tempo.
Mas se você fez só tratamentozinho passivo, o choquinho, o quentinho e entre outras coisas, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Ô Zé, longe de mim querer falar como é que se faz, né? Uma sessão de físio, né? Mas como eu imagino, como seria o que eu faria, porque o que acontece, né? Você conhece o Lucas, que eu caminho muito para ele, então eu estou mais acostumado com... Ele é muito educação, exercício e pouca coisa, não, né? Não faz terapia manual, tá? Então, só para deixar claro, terapia manual tem seu lugar, né? As terapias de maneira geral. Várias outras terapias, né, têm seu lugar, tá? Só que entendendo que educação e exercício funciona e que a base seria exercício domiciliar, né? Isso está inscrito, né? Então, ensinar exercício para fazer em casa, para mim, fantástico o paciente chegar, aí avalia, ensina, filma, mostra para o paciente, manda ele fazer em casa e volta. Esses pacientes, pelo menos no ombro, sempre tem dor associada à cintura escapular. Então, uma liberação, enfim, uma terapia manual sempre é bem-vindo nesse paciente. Ele vai sentir bem. E aí, na sessão lá, reforçar a educação e reforçar exercício, ver como é que tá, tirar dúvidas, mete uma terapia manual também, entendeu? Então tem seu lugar. Agora, o que não pode, e que eu vejo muito, é isso, chega só lá passividade. Só passivo. Esses dias eu fiz um story para paciente de São Caetano, fiz o particular. Como é que é sua físio? 30 minutos de TENS, né? 30 minutos de TENS. Eu falei, sabe que você pode comprar esse TENS? Aí o físio te ensina como faz e você pode fazer em casa. É mesmo. Então, zero exercício, né? Então, ainda tem muito que melhorar ainda na fisioterapia. Demais. Esse papel é super importante de vocês educarem. Sim. Movimento, né? Se tem um ponto... No outro podcast que a gente teve aqui com o Luiz Escola e com a esposa dele, a Isadora Oliveira, né? Eles são da Cinetic Físio lá de Campinas. A gente brincou porque surgiu durante o podcast um novo hashtag. Movimento não tem alta. Legal. Né? Não tinha ouvido falar. Legal. Foi a Camila que soltou isso e foi muito interessante, porque realmente o movimento não tem alta. Sim. O que tem alta é um período de tratamento. Após esse período de tratamento ter encerrado, a ideia é que esse paciente continue se movimentando. Sim. Né? Teoricamente, até quando? Para sempre. Para sempre. O movimento não tem alta. Para sempre. E eu acho que o físio, né? Então, eu acho a profissão do fisioterapeuta magnífica porque são vários encontros. O potencial dele fazer o bem para o paciente é fantástico. E quer ver, o Marcelo hoje é meu mentor, consultor, tudo da parte do consultório e de mídia também, né? E ele foi meu paciente. E aí a primeira coisa que ele fez foi dar as impressões dele. Ele falou, cara, Mauro, é nítido o seu desespero em querer passar toda a informação possível, em querer mudar a vida, né? Mas você tem uma consulta e um retorno, entendeu? Não dá para fazer muita coisa. É verdade. Né? E nesse ponto eu já sei até onde você vai chegar. Eu vou me adiantar. Nós temos uma quantidade de encontros e de tempo junto com o paciente muito grande. Sim. E a gente realmente... É isso a beleza que eu acho da nossa profissão. E eu acho a profissão de vocês fantástica. Fantástica também, tá? Mas a gente tem essa capacidade de mudar comportamento das pessoas. Exato. O que eu tento no desespero fazer... A gente pode fazer isso, a gente consegue fazer isso. E aí, isso que eu fico puto da vida com algumas pessoas da minha profissão que insistem em fazer coisas que não são nossas. A gente tem uma coisa linda na mão, que é o movimento. Sim. Que é um movimento. Mas a gente não está aqui para falar da fisioterapia em si. Faz um favor para mim também, então. Continua o teu raciocínio. Quando não fazer as infiltrações? Certo. Então, boa. Vou dar um exemplo do ombro
Depois eu vou falar do joelho, que na verdade joelho não tem tanta evidência assim, né? E não é indicado para joelho. Então, já vou deixar bem claro, o mais comum de infiltração ácido hialurônico, que é ombro, não é tão comum o pessoal fazer. Joelho, a própria Academia Americana de Cirurgiões Ortopédicos e a própria Colégio Americano de Reumatologia contraindicam a infiltração de ácido hialurônico para joelho. Todo mundo faz ainda. Não é Na porque verdade, todo mundo faz. É o que mais faz, né? É o que mais faz. Então, não é porque está todo mundo fazendo que é o mais indicado. Na verdade, não é indicado. Vai fazer mal? Não é que não vai fazer mal, mas que não tem evidência, né? E aí, na verdade, o médico tem uma boa oportunidade de gastar esse tempo, né? A gente sabe o que acontece, né, Zé? Mas, por exemplo, se em vez de gastar o tempo em várias infiltrações, eu gasto o tempo explicando ao paciente o que é a lesão dele, que é normal, que eu mostro a minha ressonância de joelho. Eu vou ser provocativo, né? Quanto tempo você gasta aproximadamente para explicar tudo isso em educação em dor? Estou falando pelo menos eu dou 3 aulas, né? As 3 aulas, isso. Só as aulas 1 hora, fora o exame físico. Isso. Aí quanto tempo gasta para fazer a infiltração de ácido hialurônico? 2 minutos. 2 minutos. Vamos colocar 5? Vocês entenderam a diferença? 5 com preparo, 5. A diferença é gritante. Né? Ou seja, isso é mercadológico. Sim, com certeza. Isso é muito mercadológico. Com certeza. O que eu falo ao paciente é, para de gastar esse dinheiro, paga um físio. Eu falo direto, falo pro meu paciente. Já falei para meus pacientes que vinham para mim, passou vários médicos, é isso aqui, ó. Às vezes eu falava a mesma coisa que outro médico tinha falado, ó, é isso aqui. Agora, para de gastar esse dinheiro aqui, né? nem marca mais comigo, procura um bom físio, entendeu? Quem vai resolver é o físio, né? Mas não, aí fica fazendo coisas... Então, a mesma crítica nossa do fisioterapeuta que faz o passivo é o ortopedista que infiltra sem indicação, né? Aí no ombro tem um caso interessante, que aí vai juntar outras coisas. Recente também, cara, recente. E esse paciente até faria um podcast para falar. 35 anos, forte, maromba, tá? Diagnóstico de artrose no ombro desde 2016, porque ele caiu, machucou, enfim, aí fizeram raio-x e já tinha artrose há muito tempo atrás. E aí, 2019 começou com a dor crônica, 2019. E aí foi, né, evoluindo de 2019 a hoje, dá 6 anos. 6 anos, tá? Em 6 anos, ele passou com 12 ortopedistas, se não todos, quase todos particulares. Ele falou, cara, todo mundo que tinha estrelinha boa no Google eu fui. Ele até me falou, onde é que você estava, Mauro? Porque eu não fiz nada extraordinário, você vai entender. E aí, como tinha um diagnóstico de artrose, os médicos passavam, médicos bons, né? Olhavam, assim, artrose, né? Até examinava, mas é artrose. Então, o que vão fazer? O que ele fez? 3 infiltrações intra-articulares, tá? Lembra que o extra-articular é em cima do tendão, intra-articular já é na articulação, é dentro, então não é no tendão, tá? E uma artroscopia. E o ombro ficou rígido depois da artroscopia, tá? Bom, aí eu fui examinar. Aqui que dói. Cara, aqui na articulação. Tem certeza? Vamos fazer os testes? Não tinha força. Cara, é aqui que dói. Então tá. Anestésico. No tendão. Zerou. Não é que melhorou. Zerou as dores dele. Zerou. A força voltou. O cara ficou... Caralho, o que aconteceu? Entendeu? Ou seja, a dor dele era por uma tendinopatia. Foi da tendinopatia. E não pela artrose. Nunca foi da artrose. 3 infiltrações, 1 procedimento e nada. Entendeu? E aí o que eu fiz? Vai, fisioterapeuta. Pronto. Simples. Bem simples. Ele falou, teve médico que, quando era mais novo, né? Não sei, enfim, foi ele. Às vezes eu confundo de paciente. Mas ele falou, já teve médico que falou, não, a culpa... Foi ele mesmo. A culpa é sua, você fica pegando muito peso, entendeu? Você tem vigorexia. Falaram que um ortopedista diagnosticou vigorexia nele. E por isso que ele tinha dor no ombro. Olha que absurdo. Né? Olha que absurdo. E o tendão do cara é ótimo, na verdade, né? De novo, aí entra aquela questão, dor crônica. Então, as tendinopatias do ombro, cara, são dor crônica. A maioria são anos. A maioria do paciente fala, sinto dor há 2 anos, aí vai e volta. Então, a dor crônica é intermitente. Sem dúvida. Então, não é o rasgo,
tá? Eu acredito muito mesmo que tem que trabalhar, na verdade, o estado de espírito da pessoa e aí depois usar de movimento, mas não só para tendinopatia em si. Então, é trabalhar, né, como o Scatoni fala, né, exercícios com mais tempo de execução não, fugiu o nome. Tempo sob tensão, né? 3 segundos, né? Isso estimula o colágeno tipo 1, então vai ajudar o tendão, né? Mas fora isso, a exposição gradual, o enfrentamento da dor com exposição gradual. E aí o paciente entendendo que ele tem que criar novas experiências em cima da dor antiga e não cutucar a dor antiga reforçando a experiência antiga, né? Enfim, então eu misturo muito o conceito físico com falar mental e psicológico é errado, né? Mas o do cérebro em si, né? Da amplificação do cérebro para o paciente entender. Das adaptações que foram feitas ao longo desse período. Isso. As adaptações mal feitas pelo nosso corpo, Sim, muitas vezes. Sim. Né? E o que eu escuto muito, e já escutei muito de fisioterapeuta, falando, mas o paciente não quer tanta informação, não é para complicar. E concordo, né? Mas eu explico, antes de entender a dor, eu explicava só a lesão, né? Cara, desde 2014, que eu viro e eu sei exatamente o paciente sabe o que eu não sabe. O paciente não sabe o que é tendão, o paciente não sabe... né? Então, mas Mauro, essa história que ele não quer tanta informação, ele quer. Ele quer, então. É que ele está habituadíssimo a ser mal atendido. Exato. Ele quer. Ele precisa dessas informações. Ele está extremamente habituado a ter, eu costumo brincar, a ter o profissional que é Chico Xavier, né? Aquele que nem olha para a cara do paciente. Sim. Né? Ele só receita ou só coloca um choquinho ali e vai embora. Né? Atende por telepatia. Sim. Né? Então, ele quer sim. Ele precisa dessa informação. Sim. Ele simplesmente não está habituado a ter essa informação. Ele se habituou com pouco. E quando ele tem... Mas quantas vezes você deve ter ouvido? Nossa, doutor, eu nunca tive uma atenção como essa. Não, toda hora, né? Toda hora. Porque... É comum a gente passar... Por quê? Porque a gente gasta tempo com eles. Faz parte, né? Faz o acolhimento faz parte. Escutar o paciente, entender... E até mesmo o que você vai falar, o que você vai fazer, vai depender dessa conversa com o paciente, né? Então, concordo que não tem que ser nada... Muito técnico. Engessado, né? Então, a consulta não pode ser engessada. Mas o conhecimento é um só, né? Então, é claro, pulo o slide 1, né? Mas se a gente fica muito no simplório, às vezes ele entende o mais ou menos, mas não tudo. E tem pessoas que vão entender tudo. É porque o paciente não vai entender. Isso. Ué, você explicou para ele para saber se ele vai entender ou não? Isso. Então, eu treino, eu considero toda a consulta como um treinamento, né? Eu sempre entreguei mais do que eu recebo, eu ainda acho isso, né? Não é que eu cobre barato, mas hoje eu ainda acho que eu entrego muito mais, não só da consulta, mas eu gasto meia a 1 hora criando um PDF por paciente. Então, na verdade, se eu fico 2 horas de consulta com o paciente, mais 1 hora escrevendo, 3 horas. São 3 horas. Então, estou sempre entregando mais. Hoje eu estou dando massageador para melhorar um pouco da dor, bola de beisebol para automassagem também. Até o elástico. Eu compro o elástico da TheraBand, 50 jardas, e dou elástico para o paciente para ele fazer a fisioterapia. Eu entrego, dou para ele, né? Tudo para engajar, para ele fazer, para melhorar de fato, né? Mas tudo ainda estou aprendendo o que funciona ou não. Mas eu acho que o primordial é desejar a melhora do paciente, desejar o resultado. Sim. Né? E não número. E não número, exatamente. Ô Mauro, mudando, meu pai falava, mudando de pato para ganso... uma outra circunstância que eu acho bastante interessante é também o paciente saber quando é cirúrgico e quando não é cirúrgico. Perfeito. Né? Quando que realmente... E aí é a sua área principal, que é a cirurgia de ombro.
Quando que ele pode ter certeza de que a proposta de um tratamento cirúrgico ela é real, ela é necessária, e quando não é necessária? Sim. Bom, os casos atraumáticos, né? Quando é trauma, fratura, é confiar no ortopedista. Digo confiar porque vai ter gente operando também fraturas sem muita necessidade. Infelizmente acontece. Mas no atraumático tem uma dor, né? E o médico falou que tem que operar. Tá. O ombro, na verdade, o principal... Primeiro, capsulite adesiva. Se o diagnóstico de capsulite adesiva, que é rigidez, vai passar. Né? Vai passar... aí é fisioterapia. Focar na boa fisioterapia, ganho de mobilidade. E à medida que vai ganhando mobilidade, vai melhorando a dor. Na falha, pode-se indicar um tratamento cirúrgico. Na minha mão, são raríssimos casos que eu precisei, porque sempre fizeram boa reabilitação. E eu sou chato, eu cobro, né? Falou, você quer resultado? Então vou te cobrar resultado, porque o resultado não é meu, é teu. Então, bora fazer, né? Para outra doença comum, tendinopatia calcária. Tá? Talvez alguém fale que tem que fazer uma cirurgia para tirar o cálcio. Não. Aí, outra questão. A maioria das dores da tendinopatia calcária, eu acho que são tendinopatias crônicas, tá? Mas encontraram cálcio lá. Tá? Um outro caso que eu vejo cálcio sendo na fase aguda que causaria dor. Mesmo assim, não precisa operar. Aí, vamos lá, o carro-chefe, todo mundo. Lesão do manguito rotador. Na verdade, se for seguir qualquer diretriz e seguir a cabeça de qualquer cirurgião de ombro, lesão transfixante, paciente ativo, eles indicam cirurgia, tá? Então, o que é lesão transfixante? O tendão tem uma espessura, então tem a área do tendão e tem a espessura do tendão. O tendão do manguito, ele é mal irrigado, o supraespinal é o tendão menos irrigado de todo o corpo. E muito utilizado e tem muitos vizinhos duros. E aí tem todo o conjunto, né, o prato cheio para desfiar, para degenerar. Então, o tendão do manguito, do ombro, degenera naturalmente. Então, ele vai desfiando em camadas, né? E quando desfia todas as camadas... Quando você fala naturalmente, é porque o nosso processo de envelhecimento vai fazer isso com o tendão. Vai fazer isso com o tendão. Seja quem for. Isso. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Eu estou insistindo porque a coisa mais comum que a gente tem é o paciente fazer a ressonância, aparece lá no laudo. Ruptura parcial do tendão do supraespinhal. Ruptura parcial ou total do infraespinhal. Sim. E aí, não, isso como tem ruptura, é cirúrgico. Então, é isso que ele está explicando. É isso que eu estou explicando, exatamente. A parcial, o que a literatura... Na verdade, não existe... A literatura não fala nada sobre porcentagem. Na verdade, a diretriz de 2022 da Academia do Colégio Americano, lesões parciais se tentar o conservador na falha do conservador cirúrgico. Tá? Agora, o que os cirurgiões costumam fazer? Dividir 50%, ou seja, passou de 50% da espessura, faz a cirurgia. Né? Por isso que nos laudos, geralmente, vão só os 50%, que eles falam até 50%, mais ou menos de 50%. Né? Por quê? Entende-se que passou de 50% já está muito fino, então aquilo vai virar 100%, então já vamos lá e fecha o buraco. Tá? Beleza. O que acontece? A gente sabe hoje que não é necessário a cirurgia tapar o buraco do tendão rasgado para melhorar a dor ou a função. Tá? Então não é necessário para todo paciente, tenho dor, né? O paciente veio até mim pela dor. Né? Aí eu coloco o anestésico, a função volta, então é só dor. E não é necessário a cirurgia para operar, então eu deixo claro para o paciente, não é necessário a cirurgia para melhorar a sua dor, vá para o fisioterapeuta se você não quiser operar. Né? O que pode acontecer, mas não é tão comum quanto se espalha. É essa lesão evoluir gradativamente. E o que era uma lesão de 1 centímetro, vira 2, vira 3, e aí começa a pegar o infraespinal, começa a pegar o subescapular, aí estoura o tendão do cabo longo do bíceps, aí fica o que a gente chama de cabeça careca. Tá? Isso é muito ruim funcionalmente. E aí, se a pessoa não se cuidar, eu posso ter uma artrose. E por isso que você falou, o começo da sua fala,
a avaliação tem que ser muito bem feita, principalmente quando as pessoas são ativas. Isso, então. Né? Porque vai interferir, pode não estar interferindo agora na vida dela, mas futuramente isso pode interferir de forma decisiva. Sim. Então, por exemplo, a gente não sabe o quão o tendão, essa degeneração evolui, qual a velocidade disso. A gente só sabe que quando já é transfixante, né, quando já pegou todas as camadas, é mais rápido que o parcial. Então, o parcial a gente pode esperar, não tem problema. O transfixante, como a gente sabe quanto vai evoluir, o que se fala é vamos acabar operando dependendo da necessidade do paciente, né? O que tem saído, né, cada vez mais estudos, é mostrando que não se evolui tão rápido assim, mesmo os transfixantes, né? Mas é claro, como eu só vejo o ombro, né, eu já vi casos assustadores de pacientes de menos de 30 anos de idade evoluindo rapidamente em 6 meses, 1 ano. Falando, pô, vamos operar logo esse negócio aqui, né? Porque existe a tal da síndrome do impacto, que talvez muita gente já tenha ouvido falar e que ainda replica isso, que é o acrômio ser muito próximo do tendão e ficar machucando e isso piorar a lesão, criar uma lesão, piorar. Era a teoria vigente, para muita gente ainda da causa da lesão. Sabe-se que não é, tanto que a gente pode fazer a cromplastia em todo mundo, isso não diminui a taxa de ruptura de tendão, né? Bom, enfim. Mas, é claro, tudo existe uma curva, né? Então, sempre tem as extremidades, então sempre vai ter acrômios extremamente diferentes que podem machucar. Então, aí eu acredito que pacientes jovens, com menos de 30 anos de idade, ativo, então o cara faz exercício, né? Tá lá e tá evoluindo muito, e aí quando vou operar o paciente, é tão curvo que eu não consigo nem colocar o artroscópio, faz muito sentido a anatomia desse paciente estar interferindo. Então, tudo é cada caso, né? E aí, mas assim, fora esses casos, tem uma lesão parcial, tem lesão transfixante, até onde eu estou vendo, né? Então isso não é consenso, mas estão saindo estudos, e aí eu conversei recentemente no Congresso da Dor com um fisioterapeuta, ele é pesquisador, ele é brasileiro pesquisador lá na Flórida, e a pesquisa dele é dor crônica subacromial, né? E aí eu fui perguntar, cara, mas e aí, esse negócio de sair operando os manguitas, um dia a gente vai parar de operar esses tendões, né? Aí ele falou, não, porque sempre vai ter a falha do conservador. Mas, com certeza, o futuro é a gente diminuir muito o número de cirurgias. Isso não é sair operando todo mundo à torta direito. Até porque existe complicação. E o mais comum que eu vejo é o paciente já tinha uma dor crônica, opera e fica com a dor pior, ou continua com a dor crônica e rigidez, por falha da fisioterapia também. Entendeu? Também. E aí casa tudo, né? Então, ele entra num jogo, tá com a dor, aí vai no médico em convênio em SUS, né, que mal examina e já vai para cirurgia, depois já cai numa reabilitação ruim e fica pior. E ninguém tratou os hábitos dele, ninguém viu o paciente. Eu acho que essa informação ela é muito válida, Mauro, muito válida, porque até foi uma conversa que a gente teve também com o Luiz Escola e com a Isadora, porque nós vivemos numa bolha. Sim. Né? Esse é o problema. Graças a Deus, nós vivemos numa bolha que tem bons serviços. A gente oferece bons serviços. Mas a grande maioria da população não. Não. Né? E que vai para médicos de convênio, para fisioterapeutas de convênio, que o atendimento não é de qualidade. Né? E aí sai fazendo cirurgias a rodo, que não são necessárias, faz tratamentos passivos dentro da fisioterapia que são totalmente desnecessários e que não traz efetividade de resultado. Então, ter essa informação é fabulosa. Eu nunca vou esquecer de um paciente meu, o Celso. Né? Eu posso até falar o nome, porque vai ficar só Celso aqui, né? Mas ele me mandou uma mensagem um dia falando assim, ô Zé, eu tô com uma dorzinha no ombro, né? Na época ele estava por volta de uns 60 anos, mas ativo. Ele fazia natação, ele fazia crossfit, ele fazia musculação, super ativo. E
eu fui no médico tal, e ele me falou em cirurgia. Eu falei, Celso. Ele falou, não, e aí a gente fez o exame, saiu, teve uma ruptura de supra e tal, né? Eu falei, Celso, né, a priori, nós estamos conversando por telefone, não tenho muito como te ajudar, mas, né, beleza. Ele falou, vou fazer o seguinte, eu vou te mandar... e ele falou para mim, ele falou, né, o médico falou para mim que a gente vai ter que operar o direito, mas que vai ter que operar o esquerdo também, porque está do mesmo jeito. Aí já levantou a luz, né? Eu falei, E sem dor. Como assim? No esquerdo, sem dor. Exatamente. 67% das lesões de um lado vai aparecer no outro também. Né? É isso, era aí que eu ia Sem chegar. Né? Porque aí ele me mandou os laudos. Mauro, parecia um copia e cola, cara. Sim. Tem outra. Parecia um copia e cola. As mesmas lesões que estavam no ombro direito, praticamente as mesmas e do mesmo jeito, escrito da mesma forma, no esquerdo. E aí eu peguei e falei, tem alguma coisa esquisita aqui, vamos pro consultório. Ele foi lá, passou lá, eu fiz uma avaliação nele. As funções deles estavam todas preservadas. Todas. Força em praticamente todos. Ele falou, a dor aparece apenas numa hora que eu estou fazendo, que eu estou nadando crawl, que eu faço uma rotação assim com o braço, puxo a água, dói um pouquinho. Mas eu faço crossfit, não dói, eu faço musculação, não dói. E o cara falou que eu tenho que operar os dois. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, calma, que vamos com de calma. Fato, Que não precisa, né? De maneira alguma. Existia a ruptura, pelo menos aparentemente pelo laudado na ressonância. Mas, ou seja, a história vem porque, assim, para você colocar um pouquinho sobre isso, que as lesões elas vão aparecer nos dois ombros, principalmente com a idade, sem que haja uma necessidade de cirurgia. E que dependendo da mão que você cair fora da bolha, né, você vai ter um direcionamento equivocado. Sim. Então, olha só. Se alguém surge com a dor no ombro, atraumática, sem red flags, né? Uma dorzinha. O que a própria JOSPT, né? As diretrizes da JOSPT, né? Que é Journal of que é Orthopedics and já esqueci o nome. Orthopedic Sports... Fisioterapia ortopédica esportiva americana, né? Você só pede a ressonância depois de 4 semanas da falha do conservador, ou seja, você já vai para o físio, na verdade. Então, uma dor no ombro crua, já vai no físio, já vai começar o conservador. Se melhorar, você nem fez a ressonância, nem descobriu se há ou não a lesão, certo? E aí não faria cirurgia, ok? Aí fez a ressonância, viu a lesão. Aí aquilo que a gente conversou, o cara é ativo, né? Tudo, mas como é que tá também? Tem um monte de coisinha, né? Qual o tamanho da lesão? Se tem algum exame anterior? Hoje, aqui os caras vão me crucificar, mas hoje, se fosse um familiar meu, tá? Que eu quero tratar com muito carinho e eu vou fugir dos protocolos, tá? Não opera não. Vamos fazer vão reabilitar. Não reabilitando, opera. Só deixar claro, a cirurgia tem uma alta taxa de bom resultado. Então, quando bem feito, né? Quando você repara o tendão, né? Ele dá o descanso, faz a fisioterapia, dá bom resultado, né? Na verdade, eu sempre falo para os meus pacientes que a cirurgia ortopédica, quando ela está indicada e ela é bem feita, o resultado normalmente é muito bom para ele. É muito bom. Seja de ombro, seja de quadril, de joelho, as próteses e etc. são muito boas quando são bem indicadas. Sim. Então se não melhorasse a fisioterapia, aí beleza, então vamos fazer a cirurgia aqui. Mas se não, a depender do tamanho da lesão, 6 meses ou 1 ano, a gente repete a ressonância, né? no mesmo laboratório, e a gente vê a imagem, que aí eu vou falar também da imagem. Vê a imagem e vê se está aumentando, e se é um aumento importante, né? Putz, aumentou muito no último ano, cara,
Então, provavelmente, pode ser que lá para frente... Tudo depende da qualidade do tendão da pessoa. São muitas variáveis. Eu não sei se vai evoluir rápido ou não, né? Evoluiu rápido, mudou função, aí a gente pode mexer, né? Ou pelo menos, deixar o paciente escolher, né? Eu repeti dentro de um ano, aumentou a lesão, eu não tenho dor. Falou, olha... Além da escolha, Mauro, tem um raciocínio clínico por trás, né? Isso, sim. Porque pode ser que o paciente fale, não, eu entendo que está rasgando mais, mas tudo bem para mim, né? Então, tudo bem. Então, se lá na frente, ficar muito ruim, ele entendeu isso hoje e tudo bem, mas a chance ainda é pequena, entende? Então, na verdade, se a gente for ter um olhar mais humano e menos analítico, assim, menos, né, repetir a mesma coisa, é mais isso, for olhar a pessoa, né, como ser humano, é isso. Cara, é isso que você tem, dá para reabilitar, vamos reabilitar, reabilitou, tá? Tem essa lesão, ainda pode ser que piore, ok, beleza, vamos repetir, repete a ressonância, não, tá indo bem, beleza, é isso que eu faria, né? Não, e complementando aí a informação que você até colocou em 67%, tem estudos mostrando que, basicamente, as lesões estarão quase praticamente iguais nos dois ombros. Sim. Não necessariamente precisa ter dor. Você pode ter dor num e no outro não, e as lesões estão ali. E não necessariamente a dor é por conta daquela lesão que apareceu no laudo da ressonância. Então, para mim, fica bem claro que lesão de manguito não dói. Certo? Se a taxa de lesões assintomáticas é altíssima, tá? Só não é tão alta de maneira geral, porque ela vai aumentando com a idade. Sim, né? sim. Mas se pegar adultos de 19 a 88 anos de idade, mais da metade já tem uma tendinopatia. Né? Então, enfim, para mim está muito claro que é uma doença degenerativa que vem com o passar do tempo. Quem lida muito com a mecânica em si, o próprio Scatoni, que é a autoridade, né? Ele já discorda. Ele já acha que é o tendão em si que cria ele cria uma bioquímica específica que gerar uma dor naquele momento, tá? Mas eu tenho um viés de eu só vejo o ombro o dia inteiro. Para mim não faz sentido dores horrorosas por anos, né, que não consegue levantar o braço, chora, dói muito à noite. Numa tendinopatia não faz sentido. Para mim não faz sentido. Tendinopatia tem que doer quando vai mexer. Entendeu? Então, para mim, é sempre uma amplificação Por isso que você fala muito da questão psicossocial. Isso, muito. E sempre tem... Mauro, e faz sentido. Faz sentido. Né? Essa amplificação até mesmo pelas dores crônicas, como você colocou. Sim. Né? Não tem como as nossas emoções elas não interferirem interferência, vamos deixar bem claro isso, né? Gente, se alguém falar para vocês que a tua dor é psicológica, manda esse profissional... Eu ia falar a merda, mas não vou, não. Tô brincando. Manda ele a merda, porque não existe dor psicológica. Dor psicossomática. Não existe. Existe, sim, a interferência das nossas emoções nos nossos quadros de dor. Perfeito. Somos seres humanos. Então, sofremos com as nossas emoções. Estamos mais puto da vida, nós vamos ficar mais rígidos, mais tensos, os nossos movimentos vão estar mais deficitários, mais dificultados. Isso promove uma maior sobrecarga e pode produzir dor. Isso que a emoção está no conceito de dor, né? É uma experiência sensitiva e emocional. Está no conceito da dor. Né? Exatamente. Né? Ou seja, que não é porque está no conceito da emoção que ela é psicológica. Exatamente. Mas isso ainda vai ser uma briga antiga, pelo que eu estou vendo, viu, Zé? Porque a psiquiatria e a psicologia usam muito isso ainda, a psicossomatização. Porque já é um conceito mais antigo. Psicossomatizar é ter sintomas físicos de origem psicológica, né? Mais ou menos isso, tá? Então, tem muita coisa inexplicável que entra nesse meio aí. Só que a neurociência começou a explicar a dor. Né? Então, e é por isso que você está falando que não existe... Exatamente. Basicamente, né? a dor nosoplásica. Isso, exatamente. Hoje tem nome, hoje está tudo bem explicadinho. Exatamente.
Porque fica muito fácil, Mauro. Eu não sei se a palavra fácil é a ideal, né? Mas você não ter uma explicação plausível para aquela dor, falar que é psicológica. Sim. Né? E quantas pessoas sentem a dor, não tem uma explicação plausível e está teoricamente bem emocionalmente. Sim. Né? Não tem grandes problemas. Isso é perfeitamente plausível e fácil de encontrar. E você vai explicar como? Sim. Né? É a neurociência, é o nosso cérebro. É a... Parafraseando é a plasticidade. Neuroplasticidade mal adaptativa. Isso. Como o Léo fala muito, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Deixa eu... Recados que eu dou sempre. Não, esse não dou sempre não, mas que é válido, antes que eu esqueça. Laudo de ressonância. Eu ia falar. Não valorize o laudo. Por quê? A gente acabou de falar da dor, né, que remete à emoção, que remete ao medo. Então, medo da dor, medo de ter algo errado, é o que vai piorar a dor e vai prolongar a dor, tá? Isso provado, né? Então, Sim. Um estudo que eu sempre falo, encurtando, né? Porque 555 pacientes divididos em 2 grupos com lombalgia, metade fez ressonância, metade não fez ressonância, só isso. Quem fez ressonância melhora em 165 dias, quem não fez ressonância melhora em 44 dias. Nossa Senhora. Ou seja, o fato de fazer o exame, né, são grupos aleatorizados, então não tem dor, pior aqui e ali, só o fato de fazer o exame multiplicou o número de dias, né, de disfunção e dor. Fora que operaram mais, né, e tomaram muito mais remédio. Esse grupo, só porque fez a ressonância, tá? Então, qual o mal da ressonância? O laudo. É você ler o laudo e ficar desesperado. Então, o primeiro erro, não ler o laudo e ficar desesperado. Ontem, não sei quando que vai pro ar isso aqui, mas um dia anterior à gravação desse episódio, eu recebi de uma paciente um laudo. Ela tem 60 e poucos anos, talvez 61, alguma coisa assim. E, obviamente, lá da lombar. Tá? L4, L5, L5, S1, L3, tudo com abaulamento discal. Né? Sim. A frase dela abaixo do laudo da ressonância. Zé, acho que pelo que tem nesse laudo, eu não tenho mais solução. Triste, né? E olha o tamanho da crença dela em cima do que ela leu ali. Aos 60 anos de idade, 88% das pessoas vão ter essa alteração. Já tem. Exatamente. 88%. Ou seja, o anormal é quem não tem. Esse é o normal. Exatamente. Opa, exatamente. Você não é daqui. Né? Exatamente. Então, outro ponto, tá? Laudo ainda foi feito por um médico, um homem, tá? Que muitas vezes faz o copia e cola, como o Zé falou, certo? Ele vai interpretar... Homem, no caso que ele falou, é um ser humano. Um ser humano, um ser humano, né? Que ainda não sei se vai virar IA na frente, eu não sei. Mas ele vai interpretar tonalidades de cinza. Tá mais para branco, tá mais para preto. Tonalidade de cinza, para falar se aquilo é uma tendinopatia, uma lesão, alguma coisa. Tá? Então, a depender da tonalidade que ele interpretar, vai ser alguma coisa ou não. Eu sempre, por exemplo, nos meus pacientes, eu ensino a ver a ressonância e coloco uma imagem que eu tirei do Google que está apontando lá, normal rotator cuff, né? Manguito rotador está normal. Eu falo, está normal aqui, você está vendo? Ela falou, tá vendo aqui, tá um pouquinho mais claro? Eu tô vendo, mas tá normal, né? Aí pego o exame da pessoa, tá vendo? O seu tá até mais normal, não é? Tá menos claro do que lá, ela é verdade. Então, na verdade, né, apesar do cara colocar uma tendinopatia, né, na verdade tá igual. Ou seja, a tendinopatia padrão é normal, entendeu? É normal a gente ter essa tendinopatia aí. Só que as pessoas já viram uma doença, já ficou deficiente. Todas as ressonâncias que a gente vê hoje de quadril, né? Praticamente todas tendinopatia glúteo médio e... Eu nunca vi uma assim. E bursite trochanteriana. Todas. É impressionante. É um copia e cola absurdo. Sim. E aí, minha dor está aqui, ó. É por conta disso que apareceu no laudo. E aí, Mauro, para nós, né, fisioterapeutas, desfazer essa crença, Mauro do céu,
Porque aí a gente chega... E aí não é culpa do médico, do ortopedista, no caso. É uma cultura. Porque o meu médico falou isso. É uma cultura. A palavra do médico, a palavra de vocês é muito mais forte do que a nossa fisioterapeuta. Sim. Né? Tudo bem, graças a Deus está mudando isso. Sim. Bem devagar, mas está mudando. Mas a gente tem que desfazer uma série de coisas e, olha, é difícil porque essas crenças, elas são muito enraizadas. Sim. Muito enraizadas. Muitas vezes... talvez pela minha experiência, né, eu vou driblando isso, deixando com que ela acredite em algumas coisas para tentar... Porque se você bate de frente com isso, literalmente, você tenta mudar esse comportamento de forma radical, você perde. Sim. Você perde, porque é muito forte. É muito forte. Você repara, Zé, o contrário acontece. Quando você fala uma coisa e que o outro médico já falou, ou quando eu falo uma coisa que o outro físico já falou, né, o paciente ele confirma, entendeu? É isso mesmo, porque já me falaram. E aí acredita mais ainda e engaja mais ainda no tratamento. Né? Então o que falta aqui... Principalmente se esse profissional, hoje em dia com as redes sociais, se ele for um bambambam. Um que tem milhões de seguidores, o que aparece no bem-estar da Rede Globo. Gente, eu estou chutando aqui, PAP, não estou nem falando de ninguém mesmo. Né? Mas se for alguém que tem essa veiculação forte... Eles acreditam mais ainda. Nossa Senhora! E se alguém reforça o que foi falado por ele, aí você não muda. Sim. Você não muda. Sim. E eu acho que falta isso, a comunicação do médico com do ortopedista e o físio, e ambos estarem alinhados com a ciência. Exatamente. É pedir demais? Não é, mas no fundo é. Vai mudar? Difícil. É uma coisa que a gente tem falado muito aqui no nosso podcast, é essa questão da utilização ou da ciência, né, Mauro? Ela é a base, ela tem que ser a base da nossa atuação. Sim. Eu costumo brincar que tem um bando de louco, né? Porque o cara estuda feito um louco, ele ganha pouco, né? Ele se mata para publicar um trabalho porque não é fácil. As revistas mais importantes do mundo, elas são rígidas quanto aos critérios de publicação. Ou seja, ele faz tudo isso, ele mostra pra gente, ó, vai por aqui, que a maioria das vezes vai dar certo. Ou você tem menor chance de errar você indo por aqui. Por quê? Porque eu já testei. Já foi testado, a gente publicou, tá aqui, ó. Segue isso aqui. Segue uma diretriz clínica. Sim. Já foi testado isso. Aí o nego inventa a roda, vai por um outro caminho. Fala, caramba, é mais fácil. Sim. É muito mais fácil. Sim. Né? E o benefício é do teu triste, paciente. Até quando eu não sei. Mas a gente faz o nosso papel. Exatamente. Exatamente. Pessoal, vamos para a partezinha final. Olha que bate-papo gostoso. Já passou um tempão já. Caraca, nem vi. 1h30. Caraca, nem vi passar. Bacana. Mauro, eu queria agradecer demais a tua participação. Eu queria que você desse um direcionamento final para o nosso público, né? O que você acha que as pessoas devem se direcionar, como seguir, principalmente na tua área, que é a área de cirurgia de ombro, né? E onde te encontrar, né? Eu acho que legal. vale a pena onde te encontrar, as redes sociais e consultório, fique à vontade. Pode fazer o jabá, sem problema algum. Ô Zé, primeiro, eu que agradeço de verdade, não é de boca para fora, agradeço de ter me tirado da minha rotina estressante, vim parar aqui um papo gostoso como esse, uma manhã, que eu adoro manhãs geladas.
Foi realmente muito agradável. E aqui também mais uma oportunidade de dar mais um palco para falar com mais pessoas, né? Pessoas diferentes das que me seguem. Mensagem simples, tá? Resumindo, não tenha medo, cuide do pensamento e cuide dos hábitos de vida. É simples. É fácil, não é fácil. Mas vamos lá. Quais hábitos de vida, Mauro? Então, primeiro, o medo a gente já falou aqui. O pensamento eu acho mais importante, que é o mais negligenciado. Então, o hábito de vida, na verdade, do cuidado da saúde mental. É muito legal isso. É o mais importante, É muito legal isso. Porque ele é o causador de tudo. Porque a gente negligencia mesmo Completamente. isso. Então, é claro, os outros 3, né, básicos, que é exercício, alimentação e sono, ele tem que estar em dia, tá? Mas como eu encaro, depois de ler tudo isso aí, não é o sedentarismo que vai criar dor crônica, certo? Não é a falta de sono que vai criar dor crônica. Não é a alimentação que vai criar dor crônica. Na verdade, é o subproduto disso, né, que vai, no final, uma das teorias é a inundação de cortisol, que o exercício físico poderia combater. Exato. Então, o exercício físico, ele combate o cortisol, combate a ansiedade e ele age diretamente no sistema ondulatório descendente da dor, melhorando a dor, né? Então, o exercício inicial. Aí, ele melhora o sono. E aí o sono, melhorado com o exercício, ele diminui o cortisol também, diminui a ansiedade e ele também tem uma relação direta com a dor. E você, fazendo atividade física, dormindo melhor, você necessariamente, ou pelo menos é um caminho muito bom para você se alimentar melhor também. Isso. É o direcionamento que você está dando. Perfeito. E a alimentação não precisa ser... aqui na quantidade, estou gordo que estou magro, né? Mas é claro... fala-se muito numa inflamação de baixo grau, né? Em que, na verdade, o tecido adiposo ele ajuda muito nessa inflamação de baixo grau junto com a resistência à insulina. Mas tem alimentos, né, que vão podendo impulsionar essa inflamação de baixo grau também. E aí, tudo isso com cortisol elevado, em que faz com que o meu corpo fique resistente ao cortisol. E o cortisol é o meu principal anti-inflamatório do meu corpo está inflamado. Né? E aí que entra a neuroinflamação. Agora, de onde é que vem a inundação de cortisol também? Da cabeça. Né? E ninguém cuida da cabeça. Ninguém nem entende. E aí eu até estudo muito a parte da psicologia e como funciona. Eu gosto muito do funcionamento. E concordando com você, as pessoas tendem a ter um preconceito muito grande com psicoterapia, por exemplo. Sim. Sim. Né? Eu não estou louco, por que eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, ou qualquer coisa parecida? Eu sei que um caminho, você está falando, não é só procurar um psicoterapeuta. Sim. Mas também, se for necessário... Na verdade, o mais importante. É muito importante. Alguém também alinhado com a ciência. Exatamente. Porque senão pode dar ruim. Pelo amor de Deus. Pode dar ruim. Tem exemplos, tem estudos nasceram esse ano de tipos de psicologia. Uma psicologia voltado muito para o passado. Então, se o terapeuta faz o paciente retornar ao passado toda hora e começa a colocar culpas do que ele passa hoje no passado, essa pessoa começa a criar. Na verdade, a gente reinterpreta memórias. Né? Então, sempre que a gente vai acessar a memória, estamos interpretando diferente. Daí, esse é o seu telefone sem fio. A gente tem o nosso telefone sem fio próprio. Né? Então, como a gente está contando essa história novamente para a gente. E aí eu começo a reinterpretar memórias do passado, colocando culpa nos meus familiares. E aí eu começo a criar memórias negativas. Então, quem faz terapia voltando no passado tem memórias afetivas negativas da infância mais do que não tem. Olha como pode ser prejudicial a terapia. Então, a terapia tem que ensinar como funciona o cérebro, os pensamentos automáticos, pensamentos transformam em emoções, emoções transformam em comportamento. E aí a gente tem que dominar isso aqui e treinar e melhorar, entendeu? E tudo isso tem base científica. A TCC, já fiz TCC, os psicólogos não entendem a neuroanatomia funcional, não sabem como é que funciona aqui e ali, né? Isso eu passei a estudar mais. Mas o que eles fazem, então eles sabem aplicar, mas não sabem como funciona, mais ou menos por aí, né? E aí, de novo, entra o cortisol. Olha que interessante, Zé. A base do nosso cérebro, o miolo do cérebro é primitivo, né?
E aí, à medida que cresce, o córtex é a parte inteligente. Isso a gente aprende, né? Tá. Então, na verdade, nós somos seres emotivos, instintivos, né? Regidos pelo sistema límbico, né? Que dá o comportamento, a emoção. E em volta, o córtex, a inteligência, está lá para inibir o sistema. A parte primitiva. Exatamente. Então, se a gente não inibir, nós viramos primitivos, tá? E o que é o sistema mais primitivo de todos? O mecanismo que tem que ser ativado a qualquer momento, luta ou fuga. Porque o luta ou fuga é ativado na sobrevivência. Então, ele está diretamente relacionado à minha sobrevivência. Sim. Então, eu não posso vacilar, né? Cara, se pode ser que seja um tigre, então eu vou liberar esse negócio, porque se for, né? Então, a gente fica liberando toda hora luta ou fuga. E quem que tem que inibir? O pensamento. Certo? Tá. Mas como é que eu estou ativando? Através do pensamento. Então, em vez de eu ter pensamentos de inibir, pensamentos realistas, eu fico remoendo preocupação que fica liberando o cortisol, que aí começa toda aquela... E aí é uma cadeia de alimentação. E olha que interessante, o cortisol cria desconexões entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico. E aí fica cada vez mais difícil. Então, aquela pessoa do pensamento acelerado, fala acelerada, né? Emoção descompensada, tá? Pânico toda hora. É porque já não tem mais a conexão do córtex com o sistema límbico suficiente e não consegue inibir nada. Ela fica assim. Ela já deve conhecer muita gente assim já, né? Uhum. E com certeza a criança não era assim. Ela ficou assim. Entendeu? Daí a importância de controlar os pensamentos. Ninguém sequer entende que pensamentos são automáticos, que meu cérebro criou. Eu posso pensar agora no Cristo Redentor, você está prestando atenção no que eu falo, mas no dia a dia, pensamento surge. Sim. Né? E a maioria deles são ruins. E se eu não controlar, não entender e falar, opa, o que você está fazendo aqui? Tchau. Né? Vão continuar surgindo. E aí, de novo, essas pessoas também que já estão assim, a amígdala está hiperativada, então os pensamentos de preocupação aparecem com mais frequência. Entendeu? Então, a doença central é da mente. É que eu repito muito em Instagram, né? É a mente, controle sua mente. O banho gelado meu é para controlar a minha mente, entendeu? Para melhorar a conexão. É meu córtex pré-frontal falando para o meu sistema límbico de sobrevivência, você vai entrar no banho gelado. Minha sobrevivência não quer. Minha emoção não quer. Eu não quero, mas eu vou ligar e vou entrar. Eu estou comandando. Sobre essa questão do banho gelado, a minha parte primitiva está assim. Mas por isso, eu valorizo muito a mente, por isso que eu fico... tudo que eu faço, né? E o que eu aprendi, já sabia, mas eu estou lutando a começar, é meditação. A meditação cria a reconexão do córtex pré-frontal com o sistema límbico e ela aumenta o volume do córtex pré-frontal e a oxigenação dele. Porque quem tem ansiedade TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, tem uma atrofia do córtex e do hipocampo. Caramba. O nosso cérebro atrofia, o cortisol atrofia. Isso foi um estudo em esquizofrênicos, só para deixar claro, que eu li, mas que nos esquizofrênicos o cortisol elevado estava com o córtex pré-frontal encolhido. Mas isso é replicado, todo mundo da neurociência fica falando isso aí também. Tá. Enfim, legal. Era para ser uma coisinha, mas... Olha quanta coisa, né? E que aula, hein? E que aula. Ô Zé, obrigado, de verdade. É isso, controla a mente, controle o hábito. E principalmente aquela pessoa que... A gente está falando aqui sempre do paciente particular e do convênio, mas tem muita gente que está sofrendo aí no interior, cidades que nem tem fisioterapia, ou para fazer fisioterapia tem que viajar, não tem condição, está sofrendo de dor. É isso, esquece sua dor. Não ficar se preocupando com essa dor e começa a controlar, começa a se mexer. Dói a perna, mexe o braço, dói o braço, vai andar. Né? Mexe, controla o sono, desliga o celular, desliga o dorama, pelo amor de Deus, gente. O pessoal vai dormir 1h da manhã vendo dorama. Dorama legal? Deve ser, mas não, né? Não deixe dormir. Como é melhor? Então isso todo mundo consegue fazer. E fazer isso. Todo mundo consegue fazer isso. Sim. Né? Sim. Só que ninguém explica. Nós até conversamos no outro dia, a Academia Americana de Cardiologia, se eu não me engano,
ela fala em 150 minutos por semana. Nós estamos falando em 30, vai de segunda a sexta, em 30 minutos. Que pode ser dividido em 15 e 15. Né? Ou seja, dá para você fazer uma atividade física. Né? Tuas redes sociais, fala aí, Maurão. Mauro Choi, Mauro mesmo, tu não confunde com Paulo ou Mário. É muito comum, tem muitos seguidores que chamam de Mário. É Mauro Choi, Choi, C-H-O-I. Só tem um Mauro Choi no mundo. Você quer o YouTube? Mauro Choi vai estar lá. Né? Instagram, Mauro Choi, DR Mauro Choi vai estar lá. Então, tá bem fácil. Isso. E para quem está precisando de um médico com especialista em ombro, procure o Dr. Mauro, que você vai ter uma maravilhosa consulta e um direcionamento para a sua vida. Mauro, obrigado. Legal. Obrigado, Zé. Obrigado bacana, mesmo. Muito bacana. Valeu, gente. Até a próxima.